Bom, vamos lá, galera. Hoje, então, nós vamos falar de valuation, né? O que é esse tal do valuation? Nada mais é do que você calcular o valor intrínseco, né, de uma ação. Então, você olha lá para uma empresa X que você está avaliando, pô, essa empresa aqui vale, pelo preço da ação que ela está hoje, ela está valendo, sei lá, 10 bilhões de reais. Será que isso faz sentido? Será que essa empresa vale isso tudo mesmo, 10 bilhões? Vale mais, vale menos, né? Tem a chamada margem de segurança. O que é a margem de segurança? Nada mais é do que a diferença, né, entre o valor de mercado atual e o valor justo dela. Então, se o valor de mercado se ela vale, por exemplo, 7 bilhões de reais, né, e o valor justo dela é 10, você está aí com um gap bastante interessante de margem de segurança, né, porque ela vale pelo menos de acordo com suas análises, ela deveria valer 10 bilhões de reais e não 7 bilhões de reais, tá? Então, nós vamos analisar as técnicas, né, de se fazer um valuation, tá? Vamos lá. Aí, primeiro de tudo, você tem que escolher o modelo do seu valuation, tá? Existem vários modelos, existem inclusive alguns que eu não coloquei aqui, né? O Asset Present Value, por exemplo. Não, desculpa, o nome é Adjusted Present Value, né? O APV, que ele não está presente aqui, é usado para casos específicos, tem opções reais também, mas eu nunca utilizei na prática, para falar a verdade, né? São modelos valuation mais específicos para determinadas situações. Os mais conhecidos são fluxo de caixa descontado e análise de múltiplos, né? Fluxo de caixa descontado tem várias vertentes, tá? Eu coloquei duas vertentes aqui, mas vou até apresentar outras vertentes para vocês do fluxo de caixa descontado. O que é o tal da... Vamos por partes, né? O que é tal da análise de múltiplos? É aquele famoso que todo mundo sabe, né? Preço sobre lucro, preço-valor patrimonial, né? É analisar as empresas por razões em termos relativos, né? Tem o Enterprise Value EBITDA, né? Preço-lucro operacional, enfim, são vários razõezinhas, né, que você pode usar. Inclusive, é melhor você usar em conjunto, né? Quanto mais múltiplos você utilizar para comparações com outras empresas e tal, você tem mais chance de você acertar, né, a sua análise, tá? Então, o ideal é nunca usar um múltiplo só, nunca utilize só preço sobre lucro, por exemplo. Inclusive, pessoal, é importante deixar isso claro que valuation não é tudo na tomada de decisão, ela é a última etapa, tá? Então, como eu já fiz análise, eu já fiz para vocês uma aula de análise fundamentalista, no qual eu expliquei para vocês que existe todo um processo antes, né, de análise da empresa, para então, lá no final, é a última etapa, você vai fazer o valuation da companhia para poder chegar à conclusão se vale o investimento ou não, né? Então, tem gente que acha que, tipo assim, vou aprender valuation e vou investir só com base em valuation. Não, não é assim que as coisas funcionam. Tem que analisar todo o fundamento por trás da companhia, tá? Então, a análise de múltiplos eu vou deixar lá para o final, tá? Eu vou apresentar para vocês no final algumas coisas, algumas dicas legais que eu uso, inclusive na prática, né? E vamos para o fluxo de caixa descontado, né? Para vocês terem ideia do que é isso aí. Eu acredito que muitos de vocês ainda não fazem nem ideia, né, do que se trata esse tal do fluxo de caixa descontado. Mas vamos lá. Eu vou apresentar para vocês esses dois modelos aqui e outros também. Então, primeiro de tudo, você tem o que é o fluxo de caixa? O que é o fluxo de caixa, né? Você tem dois tipos de fluxo de caixa quando você está avaliando uma companhia: o fluxo de caixa da empresa e o fluxo de caixa do acionista, tá? O fluxo de caixa, quando você está calculando o fluxo de caixa da empresa, o que significa isso, pessoal? Essa diferença entre fluxo de caixa da empresa e fluxo de caixa do acionista. A empresa, quando você fala da empresa como um todo, você está falando de o fluxo de caixa que vem do acionista e o fluxo de caixa que vem de um empréstimo ou financiamento bancário ou porque você emitiu uma debênture, enfim, das dívidas, né? Então, uma empresa ela recebe fluxo de caixa de duas formas, né? Ela recebe financiamentos do acionista,
né, que o acionista ele compra as ações da empresa e se torna acionista, como uma empresa, por exemplo, a empresa faz um IPO, é a primeira vez que a empresa está lançando ações no mercado, né? Então ela vai vender X ações por tal preço, correto? Aí esse caixa que entra na companhia através dessas vendas das ações, né, representa a parte, né, dos acionistas e aquele investimento ali, aquele dinheiro que a empresa vai botar para rodar dos acionistas para poder fazer a empresa crescer e etc, vai gerar um certo fluxo de caixa com aquilo ali, né? E quando a gente fala também da parte dos credores, né? Ele pega empréstimo, por exemplo, com um banco, ou pode emitir uma debenture, né, também, e aí vem esse dinheiro, né, para dentro da companhia, vai fazer a mesma coisa, vai pegar e investir em projetos para crescer e tudo mais. Então, você entendeu? Ambas as partes, né, que vem do acionista e do credor, eles são trazidos para dentro da empresa para poder gerar um fluxo de caixa futuro através dos investimentos que aquela empresa vai fazer, tá? Então, é por isso que você diferencia uma coisa da outra. Né? O fluxo de caixa do acionista é uma coisa, o fluxo de caixa da empresa, você está considerando tudo, tá? Então, qual é a fórmula do fluxo de caixa da empresa? O fluxo de caixa operacional, né, menos o CAPEX. Né? Existe a forma expandida da fórmula, mas eu uso isso aqui porque é mais simples, né? Você consegue fácil as informações aqui. Se você entrar lá na demonstração financeira de uma empresa que você está avaliando, rapidamente ali você, né, vai vendo os números e você acha lá, o fluxo de caixa operacional desse período foi tanto, né? E também logo embaixo, às vezes, já vem na mesma página o CAPEX, né? Então, você já pega o fluxo de caixa operacional, diminui do CAPEX, você já tem o fluxo de caixa livre da empresa, tá bom? E aí também a gente tem a vertente, né? A outra vertente do fluxo de caixa, que é o fluxo de caixa do acionista, tá? Que aí já pega aqui uma fórmula mais extensa, né? Se eu fosse expandir aquela fórmula anterior, alguns desses itens aqui estariam presentes, ou você pode simplesmente olhar por essa ótica aqui também, ó. O fluxo de caixa do acionista vai ser igual ao fluxo de caixa da empresa como um todo, né? Mais empréstimos líquidos, né, como se fosse o que a empresa pegou de empréstimo menos o que ela tem em caixa, né, e menos os juros, tá? Os juros que ela paga por causa daqueles empréstimos ali. Tudo bem? Então, esse aqui é a fórmula do fluxo de caixa do acionista. Então, tudo isso aqui você vai jogando na planilha, né? Você vai planilhando, e aí você vai colocando a projeção ano a ano, né? Dependendo do tipo da empresa, tem empresas que são mais complexas, outras mais fáceis de fazer projeções, eu vou tratar com vocês essas especificidades um pouco mais à frente, tá? Então, pessoal, quando você faz a projeção do fluxo de caixa, você joga na planilha lá vários fluxos de caixa de vários anos, né? O que no valuation, o que o valuation diz, né, do fluxo de caixa descontado? Olha, o que essa empresa vale é o somatório desses fluxos de caixa que a empresa consegue gerar ao longo do tempo, trazido a valor presente, né? Mas o que trouxe isso, Roberto? Trazer a valor presente é você descontar esses fluxos de caixa a uma taxa mínima de atratividade, né? Então, do ponto de vista do ponto de vista do acionista, por exemplo, eu, Roberto, eu falo, ó, eu estou investindo nessa empresa aqui, mas, pô, para ocorrer esse risco, eu exijo pelo menos 15% de retorno por ano, né? Então, na minha concepção, eu, Roberto, eu exijo pelo menos 15% de retorno, então eu posso simplesmente pegar esse 15% e jogar na fórmula, né? E esse vai ser minha taxa de desconto, 15% ponto final. Existem analistas que fazem esse tipo de coisa, né? Jogam uma taxa fixa. Agora, existem os modelos matemáticos, que é o mais utilizado, né? Que na minha opinião também é o mais sensato, porque pensa o seguinte: vocês concordam comigo que eu investi, por exemplo, vamos pegar uma empresa de baixo risco,
sei lá, uma empresa Taesa, né? Taesa, uma empresa muito consistente, gera lucro, se tem crise ou não, não importa, né? A empresa está gerando lucro, né? E pagando dividendos, etc. Tem um nível de risco, concorda comigo? Esse nível de risco baixo vai ser representado através de modelos matemáticos. Então, você vai usar o modelo matemático lá para achar a taxa mínima de atratividade, você vai achar um valor X, né? Um valor X%, que seria a sua taxa de atratividade com base no modelo matemático. Se eu estou falando de uma... Pega um setor aí muito cíclico aí, sei lá, setor de logística, né? Login. Se eu estou falando da Login, pô, Login é um negócio altamente complexo do ponto de vista de geração de fluxo de caixa, né? Se a economia está indo muito bem, a Login pode explodir de fluxo de caixa, pode gerar muito fluxo de caixa. Se a economia for mal, esse fluxo de caixa pode ser derrubado completamente. Então, a questão do risco, ele está muito atrelado a essa questão da previsibilidade da geração daquele fluxo de caixa que a empresa consegue fazer, né? Então, a Login apresenta muito mais risco do que a Taesa. Você concorda comigo que, pô, eu como investidor, na minha opinião, eu vou exigir eu tenho consciência e aceito receber um retorno menor por estar investindo na Taesa do que a Login, porque é um risco muito menor que eu estou correndo. Então, tudo bem ter uma taxa de atratividade menor, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Agora, a Login não, pô, Login, né, ela vai ter que apresentar margens melhores, vai ter que melhorar a gestão, vai ter que fazer isso, fazer. Então, eu estou colocando um monte de premissa positiva para ela voltar a ser uma empresa lucrativa, né? Todo mundo sabe que ela está passando aí por problemas e tal, não consegue, né, ser uma empresa lucrativa que talvez um dia já foi, mas enfim. Então, eu falei, cara, para eu correr o risco de investir na Login, eu vou exigir um retorno muito maior do que na Taesa, né? E isso vai ser expresso através dos modelos matemáticos, né? Toda a fórmula lá que eu vou mostrar para vocês. Então, provavelmente, se eu calcular a taxa pelos modelos matemáticos, ele vai me dar uma taxa para a Taesa e outra taxa para a Login. Entenderam, pessoal? Então, eu não concordo com esse negócio de usar a taxa de desconto fixa para todas as empresas, porque as empresas têm nível de risco diferente, tá bom? Como chegar no custo de capital próprio? O que significa isso? Custo de capital próprio é relativo à parte do acionista, tá? Eu, Roberto, se eu estou investindo, se eu coloquei dinheiro no IPO de uma empresa, por exemplo, né, eu vou exigir uma taxa de retorno como acionista, né? Essa taxa de retorno, essa taxa mínima atrativa relativa apenas ao acionista, ela se chama custo de capital próprio, né? Então, e como se acha esse tal do custo de capital próprio? É pelo modelo que se chama Capital Asset Pricing Model, né? O CAPM. E aqui está a formulinha dele. O que significa, como que você acha esse valor, né? Expresso em termos percentuais. Vai ser a taxa livre de risco, né? Normalmente representado pela taxa de juros, né? da Treasury Bill, né? Do T-Bill, que é do governo americano, né? Do Tesouro Americano. Você vai ter o beta faz a relação, inclusive você pode até fazer isso aqui na planilha, pessoal. Não vai dar tempo para mostrar para vocês hoje, mas qualquer dia desse eu posso fazer um vídeo no YouTube mostrando para vocês como vocês acham o beta para uma planilha Excel. Você pega, por exemplo, os retornos diários da Petrobras, você joga numa linha, né, vários retornos diários ali, e joga os do Ibovespa na segunda coluna, né? Na primeira coluna você joga os da Petrobras, e na segunda coluna você joga do Ibovespa, paralelo ali, né, uma a uma ali. E aí depois você tem um gráfico de correlação que você consegue fazer lá dentro da planilha Excel e você consegue puxar o beta, né? Ou você pode pegar o beta também das informações do professor Damodaran, né? Também ele fornece beta também, tá? Ele tem uma planilha de beta setorial. Tem que fazer alguns ajustes e tal, mas eu já estou dando um caminho para vocês, mais ou menos, de como que vocês podem achar o beta da empresa que vocês estão avaliando, tudo bem? E aí depois, então, achou, já tem a taxa livre de risco, já tem o beta, e depois você vai achar o prêmio de risco do mercado acionário, que o Damodaran, até coloquei uma observação aqui,
você pode perceber que tudo aqui eu usei dos Estados Unidos, né? A taxa livre de risco americana. Se você for ler livros em referência de valuation em português, é provável que o cara te sugira usar a taxa Selic, por exemplo, não sei o quê, que aí já está embutido até, inclusive, pode estar embutido o risco país, mas, enfim, o Damodaran, ele ensina essa técnica aqui. O cara é o pai do valuation, então eu prefiro muito mais confiar no cara que criou esse troço todo aqui. Então, ele só usa sempre coisas de referência aos Estados Unidos. Né? Então, a taxa livre de risco, para ele, é o Treasury Bill. Né? O prêmio de risco no mercado acionário também é dos Estados Unidos, também. Aí, depois disso tudo, quando você jogou tudo na fórmula, aí depois você vai fazer o ajuste para a empresa que você está fazendo. Ó, a minha empresa, que eu estou avaliando, ela tem operações no México, vou supor aqui, tá? Tem operações no México. Qual é o risco país do México? É isso aqui. Depois, aí você incorpora na fórmula, entendeu? A taxa é esse prêmio de risco por causa do país, e depois você tem que também fazer a conversão da moeda. Por quê? Você reparou tudo até agora, eu usei tudo em dólar. Ó, a taxa livre de risco está em dólar, o prêmio de risco também está em dólar, porque eu fiz lá do mercado americano. Então, toda a minha fórmula só tem variáveis em dólar. Pô, se eu estou calculando o valuation de uma empresa que está baseada, as operações estão baseadas no México, não faz sentido eu calcular o custo de capital próprio em dólar. Eu tenho que calcular na moeda deles, né, no peso mexicano. E aí eu vou e faço a conversão, né, do peso mexicano em relação ao dólar, mas não é simplesmente você pegar a cotação diária e fazer a conversão. Né? O Damodaran, ele faz a conversão através de uma fórmula, no qual você coloca a expectativa de inflação nos Estados Unidos e expectativa de inflação no México. E aí você faz essa taxa de câmbio esperada, né? Futura esperada. Né? Você não pode simplesmente pegar o câmbio de hoje e fazer a conversão. Tudo bem? Essa parte aqui, pessoal, eu acho que é a parte mais chata que tem para você entender o tal do valuation, né? Porque são muitos detalhezinhos chatinhos para você conseguir fazer os ajustes necessários, né? E aí, então, a gente chega na parte do custo médio ponderado de capital, né? Então, olha só, vamos recapitular para a gente não se perder. Lembra, a gente tinha dois tipos de modelo, lembra disso? O fluxo de caixa livre do acionista e o fluxo de caixa livre da empresa. Se eu estou falando do fluxo de caixa livre do acionista, eu vou descontar esse fluxo de caixa somente pelo custo de capital próprio. Não faz sentido eu pegar a taxa mínima de atratividade total geral da empresa, que representa os bancos mais os acionistas, sendo que eu estou falando só do fluxo de caixa do acionista. Então, quando eu estou fazendo um modelo que utiliza o fluxo de caixa do acionista, eu vou descontar somente pelo resultado que der aqui. O resultado que eu achei, o custo de capital próprio, vamos supor que deu 15%. É aquilo dali que você vai usar na fórmula, aquele 15%. Agora, Roberto, não estou fazendo pelo modelo fluxo de caixa do acionista, estou fazendo pelo modelo fluxo de caixa da empresa. Então, o seu desconto dos fluxos de caixa vai ser o WACC. Né? E não vai ser Você precisa dessa informação, você precisa do CAE, certo? Para você jogar aqui dentro dessa fórmula aqui. Né? E aí você tem que colocar o peso que tem no capital total da empresa, né? O peso que tem de dívida, o peso que tem de valor patrimonial, o equity, né? Que você joga o valor de mercado e tal. E aí você aplica essa fórmula aqui e também vai achar um valor percentual. Esse valor percentual, né, do WACC, ele é menor do que o custo de capital próprio. Por quê? Pensa o seguinte, quando um banco empresta dinheiro para uma empresa, qual é a taxa de juros que o banco vai exigir daquela empresa para poder estar emprestando dinheiro para ela? Qual é a taxa de juros? Isso aí vai variar muito, né? Vai depender. De repente, uma empresa ela já tem uma grande dívida e o banco enxerga. O banco vai fazer uma análise de risco daquela empresa, vai definir uma taxa de juros ali. Né? Mas falando de companhias, né, abertas, né, de grandes companhias, como a gente está falando de fazer valores de empresas grandes, né, que na bolsa de valores. Hoje em dia
o custo da dívida de uma empresa está aí beirando 5, 6% ao ano, tá? 5, 6% ao ano. Então, enquanto nessa fórmula aqui de cima, do custo de capital próprio, eu acho valores na casa de 13, 14, 15%, aqui na parte quando eu chego na parte da dívida, né, que é o KD, é esse KD da fórmula aqui, ó, é o KD, né, tá aqui, ó, custo da dívida, né, o KD. Geralmente ele é 5, 6%. Então, o que ele vai fazer? Quando uma empresa tem um peso importante de dívida dentro da estrutura, né, da estrutura da companhia como um todo, ele pega e puxa esse custo de capital para baixo, né? Porque a dívida, como ela tem um peso grande e ela tem uma taxa de juros muito menor, a taxa mínima exigida do banco é muito menor que a taxa exigida pelo acionista, então ele puxa esse troço para baixo. Então, o WACC você pode achar 9%, 10%, né? Eu não tenho encontrado menos que 9%. Geralmente eu encontro 9, 10, 11, né, 12 aí. É mais comum de encontrar valores aproximadamente aí entre 9 a 12% é o mais comum que eu tenho encontrado no WACC, tá? Então, o WACC ele vai descontar os fluxos de caixa da empresa, tudo bem? Agora, pessoal, chegamos na fase de você avaliar o crescimento. Então, olha só, você sabe a fórmula, né, dos modelos, você sabe que você precisa estimar os fluxos de caixa, você sabe que você precisa achar a taxa de desconto dos fluxos de caixa, né? Só que na hora que você for jogar na planilha, inclusive tem vídeos no YouTube, pessoal, que eu faço um valuation mais simplesão das empresas assim. Vocês podem olhar lá no YouTube também, que para vocês terem uma ideia de como que eu faço isso, né? Então, você chega na parte eu considero uma das mais difíceis, né, do valuation, que é você estimar os fluxos de caixa da companhia, né? E aí, pô, vamos pegar, por exemplo, será que é fácil a gente estimar, por exemplo, sei lá, o quanto a JSL pode crescer no futuro, né? Sendo que tem tanto para crescer logística no Brasil e o market share dela é pequeno. Será que a gente consegue, por exemplo, mensurar de maneira fácil o quanto o Magazine Luiza vai valer, por exemplo, o quanto que ela tem de espaço para crescer, né? Sendo que ela já está indo tão bem. Então, é muito difícil mensurar isso. Né? Hoje a gente vê a Magazine Luiza crescendo a 40% ao ano. Beleza, mas em quanto tempo ela vai conseguir manter esse crescimento de 40%? Né? Eu considero que a Magazine Luiza vai ter três fases de crescimento, vai ter três fases de crescimento. Uma fase que ela vai manter esse crescimento mais pesado, né, de 40%. Depois, em algum segundo momento, ela vai baixar esse troço para uns 20% ao ano, né? Porque é difícil uma companhia desacelerar de forma muito abrupta, né? Ela está crescendo 40%, ela não vai ser puxada para 10, 5% de uma hora para outra, né? E geralmente não é isso que acontece, principalmente se a empresa tem espaço para crescer. Então, se ela está crescendo 40%, geralmente depois ela baixa essa taxa para 20%, por exemplo, e depois ela baixa essa taxa para 10%, até que ela chegue, então, na fase de maturidade, né, muitos anos depois. Né? Então, isso se chama o modelo de 3 estágios de crescimento, que eu acabei de dar o exemplo. Existe de um estágio só, que são as empresas que já são negócios, já são maduros e já tem uma taxa de crescimento aí no máximo de 5% ao ano. Vamos falar aí, por exemplo, Qualicorp estaria nesse modelo de um estágio só, né, porque ela já tem um market share gigantesco de aproximadamente 70% no ramo dela, e você pode ver que ela não cresce mais, né, não tem crescimento. Taesa está num estágio. Enfim, tem várias empresas aí Grendene, né, está nesse estágio aí. Então, todas as empresas aí que têm baixíssimo crescimento ou crescimento nenhum, ela está na fase de um estágio. A Metal Leve também, né, seria um estágio. E aí você tem as empresas de 2 estágios, que aí geralmente são aquelas empresas que têm um crescimento moderado, né, aí entre 10, 15, estourando 20% ao ano, né, e aí ela consegue esse crescimento entre 10 a 20% ao ano durante um período até que ela então ela atinja a fase de maturidade, e aí você pode jogar aí um crescimento de
de 5% ao ano, né, como se fosse de acordo com a inflação e tudo mais, e pronto, né? Então, entenderam, pessoal? Então, é isso que significa quando você está avaliando quantos estágios de crescimento uma companhia tem. Isso aqui também é importante, né, para a análise de valuation. E aí eu coloquei aqui, né, quando você tem uma companhia de um estágio só, você vai aplicar simplesmente a fórmula de perpetuidade, né? Que é a fase de que a empresa não está crescendo mais. Deixa eu, acho que eu até coloquei, acho que a fórmula aqui, essa aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó, terminal value, essa fórmula é a que você usa para quando uma empresa tem um estágio só, tá? Ela já está naquela fase de que não cresce mais e estourando 5% ao ano de crescimento nos lucros que ela tem, né? Aí você usa esse terminal value, que é a fase de maturidade. Se você puxar para cá, nesse lado direito aqui, vocês vão conseguir entender melhor a fórmula. Essa segunda parte da equação, por exemplo, pega esse firm value aqui, né, o fluxo de caixa livre da empresa. Essa segunda somatória aqui, né, essa fórmula grandona, aqui ó, que eu estou circulando, ela representa a fase de maturidade, né? E aí, isso aqui, essa primeira formulinha aqui você pode colocar ela infinitas vezes, né? Porque depende do tanto de anos que ela vai crescer, né? Então, primeiro você expande a fase de crescimento lá na planilha, vai colocando ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, né? Ano 5, sei lá, vamos supor que a empresa vai ter 10 anos de crescimento, né? E aí, esses 10 anos de crescimento, o primeiro ano de crescimento vai ser baseado nesse desconto aqui, né? Dessa primeira parte da fórmula. E aí, depois você joga a perpetuidade e pronto, né? E você está formado o seu valuation total. Você soma a primeira parte com a segunda o somatório é feito. Eu vou abrir uma planilha minha aqui depois e mostro para vocês como é que funciona isso. Aí aqui eu coloquei aqui, ó. Então, quando a empresa é de um estágio de crescimento só, aplique apenas a fórmula da perpetuidade. Quando é dois estágios, a fórmula do valuation é desmembrada em duas partes, como eu falei lá, né? A primeira parte você calcula os fluxos de caixa da fase de crescimento e depois vem a fórmula da perpetuidade, né? E nos três estágios você vai separar em três blocos, né? A primeira fase que ela cresce mais, depois é que ela cresce mais moderadamente, depois a fase mais fraca de crescimento, até que ela finalmente chega na fase de perpetuidade, tá? Como estimar esses fluxos de caixa futuro, né? Como fazer essa estimativa? Existem três formas principais, né? Uma é através dessa fórmula aqui, que é G de growth, né? Crescimento é igual ao retorno sobre o patrimônio líquido multiplicado pelo lucro retido. Então, vamos supor o seguinte, uma empresa, ela, sei lá, ela está numa fase de crescimento absurda, retém 100% do lucro. A gente sabe que isso no Brasil não tem como, né? Porque no Brasil é obrigado a distribuir 25% do lucro, né? Mas, enfim, uma empresa americana não é obrigada a fazer isso. Então, vamos supor a Amazon, né? A Amazon lá no seu auge de crescimento lá. Então, a Amazon tem um determinado ROI, né? E aí ela retém 100% do lucro. Aí eu pego o ROI, sei lá, vamos supor que o ROI da Amazon era de 20%, eu pego 20%, né, vezes 100%. Né? E aí eu tenho a taxa de crescimento esperada dela. Tem esse jeito aqui de você fazer pela fórmula. E o ROI, pessoal, ele pode mudar, tá? Às vezes o ROI, a empresa está com um ROI alto e depois esse ROI ele pode ir se modificando ao longo do tempo. Ele pode ir baixando, por exemplo. O mais natural é que ele baixe, né? Ele baixa o ROI e aí, consequentemente, isso afeta no crescimento futuro. Se baixou o ROI, a fórmula aqui vai te dar um G menor, né? Outra maneira de se fazer, com base no crescimento histórico, né?
que aí é mais indicado quando a empresa já tem uma certa estabilidade. Tem aquelas empresas redondinhas, né? Tipo o Sanepar, por exemplo, né? Que tem, ela vai subindo escadinha assim, quase que perfeita, né? Vai crescendo 10, 15% ao ano, e aí você pega e usa o passado, usa a estabilidade dela que ela teve na história inteira para projetar aquilo para o futuro. Aí você fala, ó, o que está acontecendo com a Sanepar aqui, eu vou supor que é o que vai continuar acontecendo. Então, com base no crescimento histórico, só serviria para usar nesses casos assim, né, que a empresa ela é mais estável, né, tem um crescimento baixo ou moderado, e aí você mete bronca, né, simplifica a sua vida. E aí já tem as empresas mais complexas, né, que no caso, por exemplo, imagina você projetar, por exemplo, o fluxo de caixa da Magazine Luiza quando ela estava lá naquela fase terrível dela lá em 2015, né? Dando prejuízo e tudo mais. Entendeu? Pô, seria quase que você fazer um trabalho de mãe de Ná ali, né? É impossível praticamente você projetar um fluxo de caixa. Mas o fato é que a empresa estava fazendo vários investimentos, né, em e-commerce e tudo mais, para poder botar o plano de expansão em prática. Então, o plano de expansão da empresa te diz muito mais sobre o futuro do que você olhar para o passado, né? Porque o passado recente ali estava tenebroso. Então, não adianta você olhar o que estava acontecendo ali nos últimos dois, 3 anos, que não refletia a realidade mais, né? Então, você tem que olhar para frente. Aí, no caso, nesses casos assim de empresa de grande crescimento, só vai funcionar quando você faz a avaliação com base nos planos de expansão futura, né? Nos projetos. Aí você tem que, né, acompanhar os projetos da empresa, ver o que a diretoria está falando, né? Qual que é por exemplo, o market share futuro potencial que a empresa tem de atingir, blá, 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 aquela coisa toda. E aí você vai fazendo suas projeções, né? E aí, essa parte que eu já mostrei para vocês, quando você só tem um estágio, você só usa a fórmula do terminal value, fórmula simples, bem mais simples aqui, que é essa da esquerda, e a da direita é quando você tem os modelos que tem 2 estágios de crescimento ou mais, né? Aí uma coisa importante também, pessoal, para vocês entenderem que a diferença entre enterprise value e equity, né? Equity, quando se fala equity, é o patrimônio, o valor de mercado do patrimônio, né? Então, até peguei aqui a, a empresa Rumo Logística, né? Só para vocês entenderem aqui, ó, o valor de mercado é o valor que é comumente dito nos jornais, por exemplo, na internet, quando fala a empresa está valendo 36 bilhões de reais, né? Ele está pegando o preço da ação e multiplicando pelo número de ações em circulação. Você chega aí no valor de mercado atual da companhia, tudo bem? Então, sempre quando você ouve a palavra a empresa tal está avaliada em tantos bilhões ou tantos milhões, significa isso aqui, valor de mercado, né? Agora, quando você fala valor da firma ou enterprise value, que é a mesma coisa, aí você está falando do valor de mercado mais a dívida líquida, né? É o valor de mercado mais e tem que somar a dívida líquida nisso aí, tá bom? Por isso que empresas que têm dívida, obviamente, né? Tem dívida líquida grande às vezes, você vai ver o valor da firma é muito mais comum você ver o valor da firma, o enterprise value ser maior do que o valor de mercado. Então, o que acontece? Olha a pegadinha aqui. Quando você está fazendo o valuation pelo fluxo de caixa do acionista, cheguei no valor, sei lá, vamos supor que eu estou calculando aqui para a Rumo Logística e cheguei no valor de 45 bilhões, tá? Pelo fluxo de caixa do acionista. Opa, peraí, então o valor de mercado dela é 36 bilhões e o meu valuation aqui está falando que o valor intrínseco dela, o valor justo dela é 45 bilhões. Tem pouca, mas tem alguma margem de segurança aí, beleza. Agora, se eu estou calculando o fluxo de caixa da empresa e não o fluxo de caixa do acionista, aí é diferente. Aí eu tenho que comparar com o enterprise value, entendeu? Então, se eu achei 45 bilhões e o enterprise value é 48, aí já muda a história, entendeu? Opa, peraí. Então, ela já está no valor justo.
Você entendeu? O valor que você usa, que você acha no modelo de fluxo de caixa livre do acionista, você compara com o valor de mercado. E o que você acha no resultado do modelo de fluxo de caixa da empresa, você compara com o enterprise value. Tudo bem? E aí, então, tem outras vertentes, né, também de valuation, que uma é pelos dividendos, né, que chamado modelo de Gordon, tá? O modelo de Gordon, ele também só pode ser usado, tá? Eu até coloquei aqui, ó, ideal para empresas que já têm uma política de dividendos bem definida e está na fase de maturidade do negócio. Exemplo, Taesa, né? Itaúsa também você pode usar, né, essa fórmula aí, né? Várias empresas, né, você pode usar essa fórmula de empresas que têm um crescimento já mais moderado, né? E aí e também a empresa tem que ter uma política de dividendo bem definida também, né? Porque não adianta, se você tiver muita oscilação na questão do dividendo, dessa vez eu vou pagar 75% do lucro em dividendo, aí no outro ano paga só 25%, entendeu? Aí você tem uma oscilação maluca no dividendo que dificulta o que não vai refletir a realidade, né? Aí não faz sentido. Então, empresas, por exemplo, como Taesa, que distribui tudo mesmo, aí você não tem dúvida nenhuma, né? Distribui tudo, isso aí o dividendo dela. Então, você pega o dividendo esperado daquele ano, né? Por exemplo, se eu estou no começo do ano 2020, qual o dividendo esperado dessa companhia para 2020? O dividendo, aí você bota aqui o dividendo por ação, tá, pessoal? Dividendo por ação, esse K aqui é a taxa de desconto, né? Aí, como eu estou falando de dividendo é referente ao fluxo de caixa do acionista, concorda? Dividendo é uma coisa do acionista, o credor não tem nada a ver com dividendo, só o acionista que tem a ver com dividendo. Então, não faz sentido descontar isso pelo WACC, não faz sentido nenhum. Por isso que eu uso o KE, né? Aqui deveria estar escrito KE, mas enfim, esse K aqui é a mesma coisa que o KE, tá? Que é o custo de capital próprio. E o G vai ser o crescimento constante. Então, se uma companhia, né, já está na fase estável e ela vem crescendo sempre 5% ao ano, por exemplo, né, os dividendos ao longo do tempo, você joga aqui, depois você joga 5% aqui nesse G aqui, né, e aí você vai achar o valor justo da companhia pelo modelo de Gordon, tá? Agora, o modelo de Gordon, pessoal, ele surgiu desse modelo expandido aqui, ó, tá? Esse modelo aqui é o modelo mais complexo, no qual todas aquelas coisas que eu expliquei para vocês ali para trás, naquela parte de um estágio, 2 estágios, 3 estágios, né, N estágios, você pode usar esse modelo aqui que se chama Dividend Discount Model, né, que é você pegar os dividendos ao longo do tempo. Isso aqui também é outra coisa dificílima também de fazer, porque é como se, por exemplo, uma empresa ela primeiro tivesse numa fase de crescimento maior, certo? E aí, então, ela distribui só 25% do lucro. E aí depois ela muda isso para, sei lá, 50-50. 50 ela retém, 50 ela distribui. E aí já seria uma outra fase diferente. E aí depois na fase final ela começa a distribuir 100%, entendeu? Ela já entra na maturidade e distribui 100% em dividendos. Entendeu? Então, isso aqui pode ser desmembrado em várias fases também, essa fórmula aqui. Da mesma forma como eu ensinei para vocês do fluxo de caixa, você pode usar essa fórmula aqui, só que a diferença é que é até mais fácil a fórmula, né, essa aqui, né, porque é só dividendo, você só joga o dividendo por ação aqui em cima, você não joga, a fórmula do fluxo de caixa livre é bem mais chata, né, de fazer. O dividendo é um número só e você joga aqui e desconta o fluxo de caixa. Nesse caso aqui, o fluxo de caixa é o próprio dividendo, nessa fórmula aqui, tá? E aí chegamos então à avaliação relativa, né? Que aí também é mais fácil de explicar, vai ser bem mais rápido a avaliação relativa. Você tem os múltiplos de patrimônio líquido, né? E de enterprise value, né? Por exemplo, lembra que eu expliquei para vocês lá em cima, você saber diferenciar o que é o equity, né? Que é o valor de mercado do enterprise value. Então, aqui a avaliação relativa você pode também separar nas duas coisas, né? Os múltiplos que você usa um enterprise value, né?
valor, esse VE aqui é valor da empresa, tá, pessoal? Tá ao contrário, né? Devia ser EV, mas eu quis colocar em português, né? Valor da empresa. Aí ficou VE. Então, VE sobre vendas, VE valor patrimonial, né? Aqui já ficou Enterprise Value mesmo, né? EV EBIT, EV EBITDA, EV fluxo de caixa livre, né? E EV, olha que interessante. Tá vendo essa fórmula aqui? EV dividido pelo fluxo de caixa livre da empresa, só faz sentido se for o fluxo de caixa livre da empresa, né? Porque o fluxo de caixa livre da empresa é o fluxo de caixa total, né? E o enterprise value também é o total. Não faz sentido nenhum pegar enterprise value e dividir pelo fluxo de caixa do acionista, não faz sentido nenhum, porque o enterprise value é o todo, é a dívida líquida mais o valor de mercado, né? O valor de mercado é coisa do acionista, tá? Então não faz sentido. Por isso que essa fórmula aqui, por isso que não existe EV dividido pelo fluxo de caixa do acionista, não faz sentido nenhum, né? Múltiplos setoriais, né? Também você pode usar métricas aí também um pouco mais inusitadas, digamos assim, né? É difícil você ver alguém fazendo isso, mas, por exemplo, qual que é o número de clientes que aquela empresa tem, né? Qual que é o enterprise value dividido pelo número de clientes, enterprise value dividido por assinantes de uma revista, ou seja lá o que for um site, né? Enterprise value dividido por quilowatt-hora, né? Se for empresa de energia, por tonelada, né? Se for empresa de logística fazendo carregamento de carga, sei lá, qualquer coisa assim. E tem as abordagens de múltiplos, né? De patrimônio líquido, né? Que é relativo ao acionista. É os múltiplos de lucro, múltiplo contábil, múltiplo de venda, né? Então, o PL, o preço-lucro-crescimento, né? O PVP, que todo mundo conhece também, né? Preço-valor patrimonial, e múltiplo de venda, preço-vendas, né? E aí eu dei umas dicasinhas aqui sobre qual múltiplo você pode dar mais ênfase a depender do tipo da empresa, tá? Eu dei algumas dicas aqui para vocês. Preço-lucro, por exemplo, você pode usar nas empresas que... Abrir o microfone. Só vou tomar cuidado com o microfone aí. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Pessoal, consegui travar aqui a pessoa que estava com o áudio ligado. Então, então o preço-lucro você pode usar quando você tem uma empresa, dá mais ênfase para o preço-lucro, né? Quando a empresa é de baixo crescimento, né? Lucros mais previsíveis, né? Porque aí você não é enganado por aquelas oscilações malucas de lucro, né? Pô, uma empresa, por exemplo, nós estamos numa fase nós somos numa fase ruim agora, pandemia e tudo mais, né? O Brasil entrou em crise, várias empresas vão começar a apresentar prejuízo. Pô, você vai olhar para o PL, não vai fazer sentido nenhum, né? Você vai olhar para o PL lá, vai estar ou negativo ou alto para caramba, porque o lucro despencou da empresa. Aí você vai falar como que você vai usar o PL nesse caso para dizer que a empresa está cara ou está barata? Não faz muito sentido, né? Então, ela reflete melhor a situação da empresa, né, o preço-lucro, quando a empresa que tem baixo crescimento, geralmente no máximo entre 10% ao ano de crescimento do lucro ao ano, e tem a geração de caixa e de lucros é mais previsível, né? Aí o preço-lucro crescimento você vai usar quando empresas que crescem mais de 10% ao ano, porque você tem que fazer o ajuste, né, da empresa. Uma cresce 20 e a outra cresce 10, por exemplo. Uma cresce 30, a outra cresce 15. Né? Então, a outra cresce o dobro da outra lá que você está comparando, entendeu? Então, o preço-lucro crescimento vai ser melhor nesse caso, né? O PVP, né? Preço-valor... não, isso aqui é preço-vendas, desculpa, preço-vendas, né? Ideal para comparar empresas com baixa margem de lucro ou margem de expansão, né? Ou empresas cíclicas, né? Por exemplo, varejo.
Essa aqui, pessoal, eu usei o preço vendas, tá? Com base no para achar me ajudar, na verdade, me ajudar a achar se a empresa, aquela empresa JD.com da China estava barato ou não. É porque era uma empresa dificílima de você. Aí, o pessoal está jogando aqui, peraí. Não, não tem nada de importante não. Era uma empresa, pessoal, que era dificílima, tá? De você calcular o. Peraí, que vou voltar aqui, pessoal, desculpa. Então, como eu estava falando, é, a JD.com era uma empresa dificílima de fazer valuation pelo fluxo de caixa descontado, tá? Porque a previsibilidade de fluxo de caixa dela era muito difícil de fazer, porque ela ficou, assim como a Amazon, ela ficou muito tempo dando prejuízo, né? E aí ela estava justamente naquele momento de virada. Foi quando eu comecei a investir nela, ela deu o último trimestre de prejuízo. Foi o último trimestre de prejuízo, foi quando eu investi nela. Só que o prejuízo dela estava sempre diminuindo. Eu percebi isso, né? O prejuízo dela era grande, foi reduzindo, 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 conforme a empresa cresceu, ela ganhou escala e aí chegou um determinado momento que ela começou a dar lucro, né? Só que a margem de lucro era muito pequenininha, coisa de 0,5%, a margem líquida dela chegava a ser coisa de 0,5%. E aí, o que eu falei? Cara, essa margem de líquido aqui, ela vai continuar expandindo, porque a empresa começou a dar lucro agora. Vai acontecer igual a Amazon, ela vai expandir e vai conseguir chegar aí a 2,5% de margem líquida ao ano, que é o que mais ou menos a Magazine Luiza, né, e a Amazon consegue gerar, né, de margem líquida. Né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei a maioria das empresas de e-commerce, naquela época, estavam sendo negociadas 4 vezes as vendas anuais, né? 4 vezes as vendas anuais. No caso da JD, eu olhei para esse múltiplo e estava só 0,6, cara, 0,6. Olha a diferença absurda. Enquanto os seus pares estavam sendo vendidos por 4 vezes a venda anual, era 0,6. Aí, o que você poderia pensar? Pô, mas beleza, mas e o crescimento? Porque, de repente, o PV está 4, mas está crescendo mais que a JD. Mas não, a JD estava voando. Né? Inclusive, esse ano agora, ela apresentou um crescimento maior do que o ano passado. Né? Ela cresceu, isso em termos de vendas, tá? Porque em termos de lucro, é muito difícil você prever o tamanho da expansão. Porque como a expansão está sendo, a expansão que está vendo expansão de margem, ela pode simplesmente pular de 0,5 para 1 ou para 1,5. Então, além do crescimento da receita, você tem ao mesmo tempo a melhoria de margem, que pode dar um salto gigantesco no lucro. Né? Então, eu comecei a analisar esse cenário e falei, cara, JD tá barataça. Aí eu fui, investir. Né? E aí a empresa de lá para cá não para de subir mais. Entendeu? É só um exemplo de como que eu usei o preço vendas para poder conseguir me auxiliar numa situação difícil, né, de fazer valuation, tá? E aí você tem o preço vendas, ênfase nas empresas que estão em processo de turnaround, né? Faltou o Nzinho do turnaround aqui, mas enfim, deu para entender, né? Ênfase nas empresas com baixa margem de lucro, mas com baixa necessidade de capital, o preço fluxo de caixa livre. Por que isso, pessoal? Tem algumas empresas que têm uma margem de lucro muito pequenininha, né? Só que quando você olha para o fluxo de caixa é grande, o fluxo de caixa é livre, né? Uma coisa é a empresa ter fluxo de caixa operacional grande, tá? Outra coisa é fluxo de caixa livre grande. Porque às vezes, se a empresa tiver muita necessidade de capital, tem muito capex, né? E lembra, o fluxo de caixa livre é o quê? Fluxo de caixa operacional menos o capex. Então, se o capex é muito grande, todo ano, capex grande, capex grande, capex grande, o fluxo de caixa livre acaba sendo prejudicado, né? Aí nem todas as empresas depois conseguem reverter essa situação de forma que vai conseguir gerar um fluxo de caixa livre muito forte no futuro. Aí vai depender de caso a caso, né? Mas, enfim, o fato é que você olha, às vezes, para o preço-lucro e você tem uma razão muito alta. Aí você, pô, essa empresa será que está muito bem precificada? Então, especialmente empresa que tem margem líquida muito pequena, ela costuma ter um preço-lucro alto. Mas aí, quando você olha essa razão, preço fluxo caixa livre, né, aí essa razão ela cai para caramba. Aí você fala, opa, peraí, pode ter um negócio legal aqui, porque apesar do lucro tá pequeno, mas ela consegue gerar muito fluxo de caixa livre, né? E aí você consegue, então, digamos que
você consegue achar o tesouro aí, né, num lugar que você menos esperava, entendeu? E tem também outro múltiplo que nem está citado no slide anterior, mas eu coloquei aqui, que é o preço fluxo de caixa operacional. O fluxo de caixa operacional, escrito de forma diferente aqui, né? Está escrito aqui o Funds from Operations, né? ênfase nas administradoras de shopping centers. Então, também outra coisa, se você for olhar o preço-lucro de administradora de shopping center, né? Se você, que eu estou falando que da Multiplan, estou falando da Iguatemi, né? Eu estou falando, sei lá, de outras aí que eu não me lembro mais, mas enfim, são várias administradoras de shopping, BR Malls, né? Que tem lá na bolsa. Aí, se você olhar só para o preço-lucro, você fala, opa, né? Peraí, eu acho que essa empresa está cara em termos de preço-lucro, mas o certo não para esse tipo de empresa, o múltiplo preço FFO te dá um valuation melhor, digamos assim, né, para esse tipo de companhia. Entendeu? Então, são coisas insights que você vai pegando ao longo do tempo, né? Não são coisas tão simples, né? A experiência vai te caminhando depois, né? Para os atalhos, digamos assim, né? Quanto mais múltiplos você olhar em conjunto, melhor. Por exemplo, né, como eu falei que vários desses múltiplos podem divergir um do outro, você tem que entender por que eles divergem um do outro, né? Aí eu dei o exemplo, ó, o Enterprise Value EBITDA pode divergir muito do preço-lucro, por exemplo. Isso pode acontecer também, né? Outras formas de se fazer valuation é pelo payback e pela taxa interna de retorno. Às vezes eu faço também. O que é o payback? Você joga lá eu vou jogando o crescimento dos lucros daquela empresa, né? E eu vejo em quanto tempo, através dos lucros, que eu consigo obter o retorno. Porque o preço-lucro, ele te dá ali só a situação atual, né? O lucro da empresa hoje é isso aqui, e o preço dela é isso aqui. Só que, às vezes, a empresa está crescendo 10, 15%, né? Ainda está crescendo bem. Aí eu vou jogando aquele crescimento dos lucros ali numa planilhazinha e faço somatório depois e aí representa o quê? Quantos anos de lucro, né? Aquela empresa precisa gerar para poder retornar o meu investimento. Basicamente é isso, né? Nem faço payback descontado, não. Faço payback simples mesmo, só no somatório, sem fazer desconto de negócio, tá? Sem fazer o desconto de valor no tempo. E tem a taxa interna de retorno, né? O que é a taxa interna de retorno? Você não tem lá onde teria a sua taxa mínima de atratividade, descontando os fluxos de caixa, aquilo ali você deixa, é a sua incógnita, né? Passa a ser a sua incógnita na fórmula. Você deixa aquilo em branco, você quer achar aquilo dali, você quer achar qual que é, por exemplo, o WACC, ou qual que é o KE, né? E aí você, no valuation da companhia, você joga o valuation atual, o valor de mercado atual. Você joga lá na fórmula o valor atual e a sua incógnita passa a ser ou o KE ou o WACC. Aquela resposta ali vai ser a sua taxa interna de retorno, né? Então, se você achou uma taxa interna de retorno, por exemplo, de, sei lá, 30%, né, já é coisa pra caramba, né? 20, 30% já é muita coisa, né? Quer dizer que com base naquele atual valor ali, né, da companhia, você possivelmente, com base naqueles fluxos de caixa ali que você projetou, você pode ter um retorno de 20% ao ano, por exemplo, né? Que é o que o TIA está te mostrando, a taxa interna de retorno. E aí os livros, né? Para finalizar, vai fazer 1 hora agora que a gente está reunido explicando sobre valuation. Cara, valuation é uma coisa muito complexa, pessoal. Peço desculpa se eu atropelei em alguns momentos algumas coisas, mas cara, é um assunto muito, 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 muito extenso, tá? Eu coloquei 2 livros aqui porque esse The Dark Side of Valuation, ele fala um pouco ele dá ênfase, por exemplo, na análise de múltiplos, né? E ele fala também sobre empresas, como é difícil, às vezes, você avaliar negócios que quase não geram fluxo de caixa ainda, né? Então, às vezes, são startups, né, que estão naquela fase de expansão muito grande, usando muito capital e gerando pouco fluxo de caixa e tal. E aí esse livro é legal, né? Ele tem, inclusive, eu acho em versão em português também, se eu não me engano. The Dark Side of Valuation, né? Então ele é legal, eu separei ele aqui porque eu acho legal, porque ele dá uma ênfase um pouco à análise de múltiplos também, né? E esse livro aqui, para mim, é completão, é o que eu mais gosto da Modaran, porque ele fala de todas as vertentes, né,
possíveis de valuation, inclusive aquelas que eu citei para vocês, que é opções reais, né? E Adjusted Present Value, APV, né? Ele fala de todas, né? Então, também é um livro bem completaço para quem quer se aprofundar completamente no estudo do valuation. Esse livro aí já vai te deixar a par de tudo, tá? Vou abrir então, pessoal, para perguntas, né? E a gente pode, inclusive, abrir o site do Fundamentos aqui, dar uma avaliada em algumas empresas, se vocês quiserem também, uma rápida analisada e com base em múltiplos mesmo, né? Não tem como fazer um valuation pelo fluxo de caixa descontado, porque isso demanda tempo, né? Mas eu posso fazer uma análise rápida com base nos múltiplos, tá bom? Vamos lá, então. Quem quiser começar com as perguntas, eu não sei se vocês estão aptos a destravar. Eu acho que sim, né? Porque teve gente que destravou aí, né? O microfone. Ou pode jogar no chat também, tá, pessoal? Se vocês quiserem também, pode jogar pergunta no chat também. Teve uma pessoa aqui que falou do beta, tem naquele site BR Investing, né? Só que, cara, não confia naquilo. Confia naquilo não, que os dados que aquele site usa ali pode ser dados muito pobres, pode ser dados de uma semana, um mês, entendeu? O beta, o certo é você pegar um volume bastante grande de dados para você refletir de fato mesmo ali o que é o beta da companhia, tá? Então, toma cuidado com betas que são disponíveis em sites, tá? Toma cuidado com isso. Não usaria, não. Roberto, a fórmula de Graham é um bom referência de decisão de compra e de venda de imóveis. Cara, você pode usar como uma referência, né, cara? Você pode usar como uma referência, uma das referências. Eu nunca usaria como uma referência única. Você pode usar como uma das referências, não vejo problema nenhum, tá? Eu particularmente não uso, tá, nas minhas decisões, mas eu não vejo problema nenhum. Mas eu não usaria a fórmula de Graham somente ela, né? Somente ela para tomar decisão. Aí não usaria ela unicamente, não. Vamos ver. O Magito estava jogaram a pergunta aqui. Minha pergunta é sobre a aula. Eu não entendi direito a diferença entre fluxo de caixa dos acionistas da empresa. Tem um slide que você falou bastante. Então, basicamente é o seguinte: vou tentar explicar de novo. Uma empresa ela recebe investimento de duas figuras, né? Uma é do acionista, quando o acionista compra ações da empresa, né? Quando ele comprou ações, os caras que compraram ações da empresa no IPO injetaram dinheiro na companhia. Depois, o que acontece depois não interessa. Passa de mão em mão as ações, aquilo dali não faz diferença nenhuma, né? Quando a empresa faz o IPO, os acionistas injetam dinheiro no caixa. E aí a empresa vai pegar aquele dinheiro e vai fazer os investimentos. Você, como acionista, você exige uma certa taxa de retorno. Você fala assim, cara, vou investir nessa empresa aqui, mas eu enxergo tal risco, não sei o que, eu vou exigir pelo menos aí, né, sei lá, pelo menos 15% ao ano. Entendeu? Essa é uma perspectiva do acionista. O outro é dos credores. Quando uma empresa pega empréstimo, né, num banco, por exemplo, né, o banco vai lá, injetou dinheiro na empresa, né? Eu falo, você vai pegar 2 bilhões? Beleza, toma aí, 2 bilhões. Pá. Aí aquele dinheiro foi para o caixa da empresa, em troca o credor vai exigir uma taxa de juros por estar emprestando dinheiro lá, certo? Então, olha só, eu sou a empresa. Eu tenho tanto a parte que eu recebi dos acionistas, tanto a parte que eu recebi da empresa, né? Desculpa, dos credores, né? Eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou começar a jogar para os meus projetos, investir nos meus projetos. Entendeu? E aqueles projetos vão gerar um fluxo de caixa, correto? Vão gerar um fluxo de caixa ali. Então, quando eu estou falando de fluxo de caixa da empresa, é o dinheiro que veio dos credores e dos acionistas, os dois juntos, quando é fluxo de caixa da empresa. Quando é fluxo de caixa do acionista, eu estou falando somente do fluxo de caixa relativo ao acionista e estou excluindo a parte dos credores. Entendeu? Ficou claro?
Então, jogando mais perguntas aqui, peraí. Poderia dar um exemplo de cada empresa com crescimento baixo, moderado, exemplo, Magazine Luiza. Eu poderia falar, mas você diz em questões de análise de múltiplos, isso, você quer que eu entre lá no fundamentos e analisa as empresas e tal. São empresas, se foi até legal você citou essas três aí, porque são empresas que são momentos totalmente diferentes, né? Magazine Luiza é uma empresa de taxa de crescimento muito alta, a Sanepar moderado e a Cielo justamente ao contrário, ela está indo, né? O lucro só está despencando, né? Então são situações completamente diferentes. Quando você for fazer por exemplo, o preço-lucro hoje, olha a armadilha, tá? Olha a armadilha do preço-lucro. O preço-lucro da Cielo tá baixo já tem muito tempo, entendeu? Tá baixo, galera, pô, tá barato, o PL tá muito baixo, vamos comprar ações esse ano, o cara compra. Aí vai, o lucro despenca, a ação também despenca, de modo proporcional. O que vai acontecer com o PL? Vai continuar mais ou menos na mesma proporção, porque caiu o PL na mesma proporção do lucro. Caiu, desculpa, o preço da ação na mesma proporção do lucro. Aí o cara lá vai, porra, continua barato, tá com PL baixo. Pá, e o cara continua injetando aquele troço, não acaba nunca. É um ciclo sem fim. O preço cai, o lucro cai, o preço cai, o lucro cai, o lucro cai, o preço cai, e fica infinitamente com PL baixo, infinitamente, entendeu? Assim, e dessa forma acontece. E você pode pensar também dessa forma com a Magazine Luiza. Todo mundo esperando, né, que fala, cara, a Magazine Luiza está cara, o PL dela está muito alto. Sim, mas o PL dela está muito alto já tem um tempinho, né? E provavelmente vai continuar alto. Assim, enquanto ela está entregando crescimento, o PL dela vai ser negociado um preço alto, um valor alto, porque está embutido ali dentro a expectativa de crescimento, né? Então, qual que é o risco de você comprar que você, por exemplo, hoje investir na Magazine Luiza hoje, né? Pelo valuation dela que ela já atingiu de mais de 100 bilhões de reais. O perigo é ela não entregar o crescimento que todo mundo espera, porque é quase consenso, virou consenso no mercado que a Magazine Luiza vai continuar entregando um crescimento forte, porque o valuation dela já está altíssimo, né? Então, é consenso, tipo assim, já está embutido aquela expectativa no preço dela. Se acontecer por acaso, pô, investir na Magazine Luiza, eu acredito que ela vai crescer mais uns 20 anos, assim, crescendo a rodo, né? E você esperando, aquele cara que está esperando abaixar o preço do lucro da Magazine Luiza, pode ser que ele espere por 10 anos e isso não aconteça. Porque enquanto ela está entregando crescimento, aquele troço vai continuar em cima, vai continuar em cima, vai continuar em cima. Você entendeu? Então, a armadilha do PL está aí. Então, nesses casos mais complexos, o fluxo de caixa descontado ele vai te dar uma avaliação melhor, né? Porque você vai conseguir jogar ali, como eu falei, todos os estágios de crescimento. Ó, eu vou supor que nos próximos 3 anos ela vai crescer ainda 40%, depois ela vai crescer mais uns 5 anos 20%, entendeu? Aí vai te dar. Eu joguei um cenário, se vocês quiserem, assiste lá no YouTube o valuation que eu fiz da Magazine Luiza. Eu fiz o caminho inverso. Eu falei, cara, o que eu preciso crescer na empresa para ela chegar nesse valor de mercado aqui que é atual que ela está hoje, né? Aí eu fui e fiz umas estimativas lá assim absurda, a empresa vai crescer assim abundantemente e aí eu consegui chegar no valor de mercado dela. Ou conclusão, se a Magazine Luiza entregar tudo isso aqui que eu estou falando na planilha, ela vale o valor que ela está valendo hoje. Caso contrário, ela não vale, entendeu? Então tem que tomar cuidado. A avaliação relativa é um troço muito perigoso, né? Se você não souber as limitações, tá, desse negócio. Na análise de múltiplos, o que é mais importante, ROI ou ROIC? Então, na análise de múltiplo não tem ROI, você não usa ROI e ROIC, né? Não tem ROI e ROIC na análise de múltiplos. O que você tem que olhar, na verdade, é o seguinte, o ROIC, ele é relativo a mesma analogia, tá? Negócio de valor da empresa, que é o enterprise value e o valor de mercado, o equity, né? Mesma analogia. O ROIC, ele é relativo a tudo, a empresa como um todo, né? O retorno sobre o capital investido, que foi usado o dinheiro do acionista e o dinheiro dos credores, tá? O ROIC.
Quando você fala só do ROI, você está falando o quê? Do lucro líquido. A própria fórmula fala. A fórmula é lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Ó, patrimônio líquido, acionista. Lucro líquido, acionista. Está tudo conectado com o acionista. Entendeu? Então, o que você pode fazer é você pegar o ROI e comparar com o custo de capital próprio. Né? Então, para a empresa gerar valor sobre esse ponto de vista do acionista, o ROI tem que ser maior que o CAE. Então, se o ROI está 20% e o CAE, por exemplo, é 15%, você está com uma sobra de 5%. Você está com uma sobra positiva de 5%, entendeu? E você também pode fazer a comparação do ROIC com o WACC. Então, se o ROIC, por exemplo, é 15% e o WACC é 10%, você também está com uma sobra de 5%. Então, toda vez que a empresa tiver com ROIC maior que o WACC, ela está gerando valor, entendeu? É o valor adicional. Existe até um termo que é Economic Value Added, né? Valor econômico adicionado, que é o ROIC menos o WACC multiplicado pelo capital investido, né? Inclusive, existe um modelo valuation baseado nisso que eu acabei de falar, né? E está naquele livro lá do Damodaran, tá? Então, é outro modelinho de valuation que eu não mostrei aqui, tá? Então, sob esse ponto de vista, dá para você usar o ROIC nesse sentido, tá? Nesse sentido de geração de valor. No Google, tem algumas variáveis relacionadas ao valuation das empresas. O quanto essas variáveis do Google são confiáveis? Mas como assim? O Google tem alguma variável relacionada ao valuation? Tá, entendi. É quando você joga o ticker da empresa lá, né? Entendi. Deixa eu ver, você joga FB, Facebook, né? Facebook. Você joga FB lá e aparece o preço-lucro do Facebook, não sei o que, o valor de mercado, né? É isso, acho que você está falando, né? Cara, eu não confiaria, não. Não confio, não. Já achei vários erros de tudo quanto é informação que tem ali, eu já achei vários erros. Valor de mercado às vezes está errado, preço-lucro às vezes está errado, né? Então eu não confiaria, não, nisso aí, não, tá? Bom, eu vou fazer o que o Fundamentos. Fundamentos está certo. O que Fundamentos está certo? Digo que você fala o que? O site Fundamentos, você está falando? Então, o site Fundamentos, a maioria das coisas, sim, difícil achar um erro, tá? E para mim é o site mais confiável que tem, fundamentos.com.br. Eu já achei erros, sim, já achei, mas é muito mais raro eu achar. O Status Invest eu já achei muitos erros, né? O Status Invest também já achei bastante erro. O Helder perguntou, empresa com ROI alto e ROIC baixo pode ser uma fria? Cara, depende. Assim, que ROIC baixo você fala, né? Se for, enquanto ele tiver maior que o WACC, beleza. Mas pode sim ser eu concordo, pode ser uma armadilha, tá? Pode ser uma armadilha, sim. Às vezes você tem um patrimônio pequeno, gera um lucro ali, aí você calcula o ROI, né? O ROI está legal, mas o ROI que tá mal. Pode ser uma armadilhazinha assim. O ideal é que você olhe para os dois, né? O ROI maior do que o CAE e o ROIC maior do que o WACC. É o ideal você achar essa situação aí, tá bom? Vamos, pelo que entendi, é possível afirmar que existem indicadores em faixas diferentes dependendo do setor, do tamanho da empresa. Você recomenda algum material que exemplifique os melhores indicadores para cada setor? Indicadores, você fala indicadores em relação a múltiplos de preço, Rafael? Indicador tipo assim, para esse setor aqui você usa preço-lucro. Cara, eu acho que não, cara. Eu acho que não tem. Eu acho que tem que ser, na verdade, no específico mesmo, entendeu? Não tem como você separar os múltiplos por setor, cara. Porque você tem que entender a empresa. Por isso que eu falei, valuation sozinho não adianta nada. Se você não entendeu todo a análise fundamentalista que você já fez por trás, né, antes de você começar o valuation, você vai fazer um valuation de merda, porque você não vai entender a empresa, né? Então, para mim, tem que ser na individualidade. Você entendeu a empresa, entendeu como ela gera dinheiro, entendeu as deficiências, entendeu o momento, igual eu falei lá da JD. Eu entendi o momento que ela estava vivendo, né? Eu estudei cases parecidos e vi, cara, JD vai virar. E ela vai virar e vai expandir. Eu consegui fazer toda essa análise com base na análise fundamentalista que eu tinha feito, né? E aí eu consegui fazer um bom valuation.
É aí que eu enxerguei, cara, o preço vendas aqui nesse caso está fazendo mais sentido, né? Foi isso que aconteceu. Então, tem que ser caso a caso, velho. É muito perigoso você tentar criar receitinha de bolo para esse tipo de situação aí, tá? Que eu acho que é mais capaz de se dar mal do que se dar bem. Mas se você se atentar àqueles pontos que eu coloquei lá, naquele slide, já é de bastante aprendizado para você. Você vai agregando outras coisas também ao longo do tempo, você vai observando, entendeu? Aquilo dali foi o que eu lembrei na hora da minha cabeça e fui colocando ali. Vai ter outra aula de valuation para explicar todos os detalhes na prática, esse APM da empresa, transformação. Cara, não vai, eu não sei, velho, não sei. Eu confesso a você que eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não vou prometer, mas isso aqui é mais para dar uma direção para vocês, entendeu? De onde estudar, o que fazer. Porque tem aquela questão também, todo mundo às vezes pega o livro do Damodaran, né? E o cara começa a folhear aquele troço, o cara já desanima, né? Porque às vezes a linguagem é muito técnica. Então eu tentei aqui explicar de uma forma mais simples possível para quando vocês forem pegar o livro, aí vocês já começaram a lembrar as coisas que eu falei, né? Ah, Roberto falou disso, eu lembro, não sei o que, Roberto explicou dessa forma, não sei o que, eu entendi, tá? Entendeu? É... Você faz correlação em seus ativos? Não, Helder, não faço correlação, cara, não faço. Hoje em dia eu já tenho, eu acho que nem faz sentido, porque o correlação ele faz sentido quando você tem uma carteira pequena, né? Quando você tem uma carteira pequena, aí faz sentido. Mas quando você já tem uma carteira grande, igual a minha, eu já tenho 50 ativos, né? Ou até mais que isso já ao redor do mundo, ali no bolo como um todo ali já virou tipo a diversificação já é suficiente, entendeu? Eu não preciso ficar pensando estrategicamente, eu vou pegar um beta, uma ação com beta defensivo, outra com beta agressivo, não sei o quê, né? E correlação negativa também dificilmente eu vou achar, porque eu estou falando só de mercado acionário, né? Então é difícil você achar correlação negativa, sendo que você está falando de mercado acionário. Então todos os ativos ali estão submetidos ao risco sistêmico, né? É... Não, na mentoria sim, Cláudio, na mentoria sim. Na mentoria eu vou falar de cada detalhe. Aqui foi só para dar um panorama geral do que é o valuation, tá? Na nossa mentoria vai ter tudo bem explicadinho, nós vamos fazer na prática mesmo, com as planilhas aqui que eu tenho, aí nós vamos ver tudo na prática como é que é, beleza? Agora, vamos, para encerrar, pessoal, para encerrar, que a gente já está quase chegando a 1h30, eu vou fazer lá no site Fundamentos, abrir o site Fundamentos aqui, para poder a gente ver algumas empresas que até ele citou lá, né? Vamos colocar aqui, sei lá, Magazine Luiza, só para a gente ter uma ideia, né? De como faz isso na prática. Ó, tá vendo? Olha o preço-lucro da Magazine Luiza. Já está 130, né? Já está 130. Se você pegar mais, o que você acha mais provável? A Magazine Luiza aumentar a taxa de crescimento ou ela manter? Na minha opinião, ela manter. Eu acho que dificilmente ela vai apresentar taxa de crescimento maior do que essa, né? Então, assim, acredito que ela tem condição aí de crescer mais alguns anos a 40% ao ano. Se você fosse usar, por exemplo, nesse caso aqui, o preço, aquele múltiplo preço, lucro, crescimento, né? Você pegaria 130 e dividiria por 40, que é o crescimento anual dela atual. 130 dividido por 40. Quanto que vai dar isso? 130 dividido por 40. Vai dar aí praticamente 3, né? Mais que 3. 130 dividido por 40 vai dar 3,25. O Peter Lynch fala para você evitar empresas que têm um preço-lucro crescimento maior do que 2, né? Maior do que razão 2. No caso aqui da Magazine Luiza está 3,25, né? Porém, uma coisa que a gente tem que colocar em consideração é que a margem de lucro da Magazine Luiza é muito baixinha. Isso faz com que, naturalmente, ela tenha múltiplos altos, né? Então, às vezes esses múltiplos não vão refletir bem o que a empresa consegue gerar de valor para acionistas, né? O preço-lucro, crescimento, porque às vezes você pega a capacidade de geração de caixa dela,
né, de caixa livre é maior, né, é maior do que o lucro, né? E aí, quando você faz o valuation com fluxo de caixa descontado, você acha uma coisa lá bem diferente do que está mostrando por múltiplos aqui. Mas, como eu já falei para vocês, eu também fiz uma projeção dos fluxos de caixa livre da Magazine Luiza e, na minha opinião, a empresa tá sobrevalorizada, né? Eu prefiro, tipo assim, eu tenho várias opções que eu tenho no mercado internacional para investir, entendeu? Então, eu pego o meu dinheiro e invisto numa coisa que eu sei que a margem de segurança é absurda, entendeu? Aqui a margem de segurança é baixinha. Por que a margem de segurança é baixinha? Como eu falei com vocês, o crescimento dela já está embutido no preço. Se ela não entrega esse crescimento, toma, banana para o acionista. Porque na mesma hora vai ocorrer o ajuste da empresa, o ajuste do valuation dela, né, o valor de mercado dela vai cair para refletir essa nova realidade de crescimento mais baixa. Entendeu? Agora vamos ver Cielo, né, que ele falou lá. E todos os múltiplos da Magazine Luiza estão altos, tá, pessoal? Tenho isso também, tá? Eu falei, não olha só um múltiplo só. Beleza, vamos olhar todos aqui, eu vou olhar todos, ó. Preço-valor patrimonial, 14, né? Preço-lucro operacional, 141. É tudo muito absurdo, entendeu? EV/EBITDA, 80, né? EV Enterprise Value Lucro Operacional, 139. É só número astronômico, não existe um indicador sequer aqui que me mostra que essa ação poderia estar barata, né? Aí eu vou jogar aqui Cielo aqui, tá? Vamos lá. Cielo, já está com preço-lucro baixo, até que o preço-lucro aumentou um pouco, né? Porque deu uma esticada aí por causa do acordo com o WhatsApp, né? Mas se a gente for analisar a trajetória da companhia, é tenebrosa, né? De tanto de preço quanto de lucro. O que acontece no longo prazo? Todo mundo sabe, preço acompanha lucro, né? Então, o lucro da Cielo foi despencando, o preço aqui, ó, está 80% abaixo do valor, né? Do valor do pico que ela atingiu. Né? E se a gente olha aqui os demonstrativos, né? A gente vai ver que, ó, tá vendo? O crescimento da receita não tem, né? Não tem mais. O crescimento da receita despencou, cara, o crescimento. Despencou geral aqui, o crescimento da receita. Não sei por que essa receita aqui tá alta aqui, se é algum erro do fundamento, enfim, mas é nítido que a receita da Cielo caiu e as margens despencaram, né? Então, é óbvio que vai refletir, né? Tudo da empresa está dando errado. Receita caindo, margem caindo, lucro caindo, tudo caindo. É óbvio que o preço vai refletir isso aí, né? E o cara olha só para o PL. Não, o PL está baixo. Beleza, o PL está baixo, mas vai continuar baixo, véio. Só cai o lucro. Olha o lucro aí, ó. O lucro saiu lá da casa de 450 milhões trimestral para 50 milhões, né? Então, não faz sentido. A empresa está indo para degola. Pode fazer um turnaround? Pode fazer o turnaround. Eu não duvido de nenhum turnaround, duvido de nenhum. Aí basta você querer saber se você quer correr esse risco ou não, entendeu? A meu ver, pelo cenário que eu enxergo hoje, na minha opinião, a Cielo ainda vai continuar sofrendo bastante ainda, né? Com essa concorrência pesada que está no setor. Né? Não vai conseguir frear essa concorrência de uma hora para outra, né? Não está conseguindo fazer isso. Já, os resultados estão mostrando que ela não está conseguindo segurar as pontas, né? E a outra qual foi a outra que citou? Sei lá, vamos ver a Sanepar, por exemplo, né? Que é o crescimento moderado. A Sanepar é redondinha, velho. Gosto muito dela, ó. Se liga, olha isso, que maravilha. Preço-lucro 8, só tem indicador baixo, o indicador dela tudo baixo. Olha os indicadores de rentabilidade maravilhosos, né? Indicador de rentabilidade maravilhoso. Aí o nego fala, não, mas é empresa estatal. Tudo bem, não investe então, beleza, mas não tem uma coisa que eu possa. Se eu pudesse colocar um defeito nela, seria esse, é porque é estatal. Porque o resto, se fosse empresa privada, meu amigo, o valuation dela certamente seria maior, porque as empresas os investidores eles iam precificar melhor a Sanepar se ela não fosse estatal. Né? Então, pelo fato dela ser estatal,
ela fica aí com valuation baixo, digamos assim, a vida toda. Ela sempre mereceu valer mais, mas nunca chega lá. Mas não interessa para mim, não tem problema, porque eu sei que os lucros vão continuar crescendo, né? E os lucros crescendo, a valorização ela vai ocorrer. Né? Ela pode, eu sei que provavelmente em nenhum momento ela vai ter um valuation absurdo, né? Mas se ela cresce o lucro 10, 15% ao ano e ela entrega para mim essa valorização de 10 a 15% ao ano ao longo do tempo e mais o dividend yield que ela entrega, né? Eu estou falando aí de um retorno de 15 a 20% ao ano de forma tranquila, né? Uma empresa que tem baixíssimo risco. Então, para mim, eu estou felizaço, né? Estou tranquilo aqui com a Sanepar aqui. Olha só a trajetória dela, né? Vamos entender a trajetória dela. Então, todos os múltiplos aqui que a gente vê que não tem nenhum múltiplo exagerado. Preço-lucro, preço-valor patrimonial, preço-lucro operacional, né? EV, EBITDA, tudo tranquilo. E aí eu chego aqui, ó, olha só que maravilha, tudo redondinho, ó, receita, só crescendo igual uma escadinha, que maravilha, ó. Receita crescendo receita crescendo quer dizer necessariamente coisa boa? Não, porque ela pode estar crescendo receita com queda nas margens e queda nos lucros. Isso acontece com muita frequência, mais frequência você imagina. Né? Então não adianta crescer sem qualidade. No caso da Sanepar, cresce com qualidade. Ó, mantendo as margens, olha aí, tá vendo? As margens ao longo do tempo, ó, se mantendo numa mesma faixa aqui, no patamar, e inclusive excelentes margens de rentabilidade. Lucro operacional, só escadinha, só subindo, só subindo ano a ano, né? Resultado financeiro, vamos passar direto, e aí o lucro líquido, ó, também, ó, escadinha. O lucro líquido da Sanepar cresceu mais de 600% nos últimos 10 anos. Mais de 600%, tá? Então, a queridinha VEG da galera cresceu 200 e poucos por cento o lucro em 10 anos. Sanepar entregou mais de 600% de crescimento do lucro. Né? Então, enfim, é isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado aí nesse caminho aí para vocês, né, de entendimento do valuation. Espero que eu tenha dado algumas dicas interessantes e alguns insights legais para vocês poderem fazer as próprias análises. Tudo bem? Obrigado pela participação de todos aí. Até a próxima. Valeu!